Obrigado pela presença de vocês. Espero que a gente possa fazer uma manhã agradável e reflexiva. E eu só poderia me sentir muito honrado de poder apresentar o livro e discuti-lo, ainda que rapidamente, com o professor Renato Giannini Ribeiro, que me deu a honra de escrever o prefácio do livro, e o Matheus Pichonelli, da Carta Capital, que me deu a honra de fazer uma bela entrevista comigo sobre o livro, que ele circulou pelo site da Carta Capital, do qual ele é um dos editores. Então, eu estou muito satisfeito de poder apresentar o livro na minha universidade também, já que boa parte do que ele traz foi feito dentro da Unesp, e com uma plateia assim, bastante seleta, bastante qualificada, de pessoas amigas, de pessoas conhecidas e de pessoas que eu não conheço, mas que, através dessa iniciativa aqui, eu vou ter o prazer de conhecer. Bom, a ideia, na verdade, de apresentar o livro e fazer um pequeno debate, ela é uma ideia livre. Nós não temos um esquema muito rigoroso aqui, definido. É uma conversa entre amigos e eu vou iniciá-la, de certa maneira, contando um pouco o que é o livro e por que eu o escrevi. Eu acho que o livro, dentro das possibilidades, das minhas possibilidades como cientista político, professor universitário, é uma tentativa de registrar e explicar, ou tentar explicar, entender o que aconteceu em junho de 2013 no Brasil. Nós todos que acompanhamos a história brasileira, a política brasileira, de alguma maneira fomos surpreendidos, não tanto pela manifestação, mas pela expressividade dela, pela força dela. Muitos milhões de pessoas se mobilizaram num espaço de tempo muito curto para protestar de maneira errática contra aquilo que estava acontecendo, ou que essas pessoas entendiam que estava acontecendo no Brasil. E eu tenho uma atividade intelectual de escriba, eu escrevo muito, tenho um blog, escrevo no Facebook, escrevo no jornal, faço muita conferência, anoto tudo que eu faço, sou um pouco maníaco obsessivo, né? Então eu registrei tudo isso e achei que fazia sentido organizar isso e colocar à disposição das pessoas que têm interesse em fazer esse diálogo. Eu não acho que o livro forneça uma explicação acabada do processo, até mesmo porque as ruas ainda estão em movimento, nós ainda estamos tentando decifrar o que está a acontecer, mas o livro tenta fazer, digamos assim, uma espécie de parada estratégica, um pit stop, para reabastecer um pouco a cabeça, registrar o que aconteceu e ver o que é que nós podemos imaginar que haverá de desdobramentos de junho de 2013. O livro ele sugere algumas coisas para tentar dizer o que foi junho, sugere outras coisas para dizer o que não foi junho e sugere algumas coisas também para dizer o que nós podemos esperar de junho, o que ficou de junho de 2013. No que diz respeito ao que foi junho, eu acho que a grande sugestão do livro é mais ou menos a seguinte: junho de 2013 foi, eu usei essa frase, que é uma frase de um sociólogo muito famoso, chamado Émile Durkheim, que junho foi um grito de angústia coletiva. Foi um espasmo, uma manifestação de protesto contra o modo como se vivia, ou como se vive, em São Paulo, sobretudo, em outras capitais, no Rio de Janeiro, logo na sequência, porque foi mais ou menos junto que isso se estabeleceu, e, portanto, um protesto contra o modo de vida urbano do início do século XXI no Brasil, é um protesto, uma manifestação de repúdio à política, aos políticos, aos governantes, aos operadores políticos. E é, no sentido positivo também, uma manifestação de preocupação com a qualidade das políticas públicas. Agora, tudo isso, na agenda das ruas de junho, não apareceu de modo estruturado. Isso apareceu de modo errático.
né, de modo desorganizado. Até porque o livro, naquilo que diz respeito ao que não foi junho, sugere que junho não foi um movimento com uma agenda clara. Não foi um movimento com uma estratégia. Não foi, portanto, uma revolução. Né? Ele foi um grito de angústia coletiva. Essa é a sugestão que o livro faz. E nesse grito de angústia coletiva, a rigor sobrou para todo mundo. Os governos foram criticados, os políticos foram criticados, a mídia tradicional foi criticada, as empresas foram criticadas, o mercado foi criticado, o Estado foi criticado. Né? Agora, evidentemente, com esse diapasão de crítica, com esse grande angular de críticas, não houve condições de muita estruturação de agenda. Até porque os sujeitos das ruas não foram sujeitos organizados. Né? Os partidos estiveram fora, sindicatos estiveram fora, organizações associativas mal apareceram e o movimento flutuou ao sabor dos humores dos indivíduos que se despejaram nas ruas. Bom, então, ele foi algo desse tipo e ele não foi uma série de outras coisas que o livro procura sugerir. Agora, ele teve um efeito político importante. De certa maneira, acho que foi o Chico de Oliveira que falou isso essa semana passada, ele incomodou os governos. Tirou os governos de uma certa zona de conforto. Colocou um certo tipo de preocupação na pauta política do país. E seguramente colocou uma série de interrogações sobre o que será o país de 2014. Um ano delicado, porque é um ano eleitoral, é um ano de Copa do Mundo, não pelo lado futebolístico, mas pelo que significa de destaque para o país, de gente circulando. As ruas polemizaram contra os estádios, né? Exigiram que, ao invés de ter padrão FIFA no futebol, se tivesse padrão FIFA na saúde, na educação, no transporte. Será que as ruas simplesmente foram desativadas, voltaram para casa, as pessoas voltaram para casa e nada mais vai acontecer? Não é razoável, do meu ponto de vista, pensar isso. Né? E as ruas também de junho deixaram muito claro que há alguns temas que não poderão ser ocultados, né? No debate público e na conversa cotidiana entre os cidadãos. Né? A educação, a saúde e o transporte. Primeiro de tudo, essas três coisas ganharam uma dimensão, uma visibilidade que talvez elas não tivessem até então. Né? Fazia muito tempo que eu não via, evidente que isso pode ser um pouco de ignorância ou desinformação da minha parte, gente na rua com bandeiras defendendo educação, saúde e transporte. Né? Mas ainda que todo mundo soubesse que essas três políticas deixam a desejar no Brasil. Né? Mas se discutia muito pouco, né? Havia pouca visibilidade. As campanhas eleitorais não discutiam isso. As campanhas eleitorais, inclusive, não discutiam nada, né? Que é a característica mais forte da política brasileira dos últimos anos, é a pobreza do debate político. Né? Então, o livro tenta explorar um pouco isso, tentando ver, por exemplo, como é que o sistema político reagiu às ruas. E a hipótese que o livro levanta é que o sistema político reagiu pessimamente. Né? Ele não conseguiu estabelecer um canal de comunicação com as ruas. Ou por incompetência, eu não estou falando de governo, é o sistema político, ou por incompetência dos seus protagonistas, ou por erro de cálculo. Assim, não, deixa essa moçada quieta que logo, logo eles vão cansar e a gente poderá continuar do mesmo jeito. E o sistema político, por erro de cálculo, por incompetência, seja lá por que for, continuou do mesmíssimo jeito, sem dar resposta, sem mudar o discurso, sem fazer nada que interpelasse de uma maneira diferente aquelas ruas ali, aquelas ruas de junho e o que veio depois. E com isso, nós perdemos, talvez isso não esteja suficientemente dito no livro, porque a gente continuou discutindo as coisas depois de junho, nós brasileiros, perdemos uma oportunidade
de repor a política numa posição boa no país. A política continua tão periférica na sociedade brasileira quanto estava antes. Eu digo a política, assim, aquilo que está instituído. Parlamento, partidos, poderes, poder judiciário, está tudo exatamente do mesmo jeito. O que pode nos levar, me leva em particular, a estabelecer uma postura de cautela e de incerteza. Quer dizer, não dá para saber direito o que vai acontecer o ano que vem. Pode acontecer tudo e nada, né? Porque está tudo muito desorganizado. Bom, em geral, é isso que o livro tenta fazer. Ele tem, vocês estão vendo aí, uma preocupação de mapear um pouco a situação, olhar um pouco as ruas de junho, as reações governamentais, tenta fazer um balanço do que tem sido o governo Dilma e discute 3 temas que afloraram com muita força ali nas ruas de junho, que são os temas da reforma política, da mídia e da corrupção, né? Eu acho que é um livro que ele não foi escrito totalmente a partir de junho. Esses 3 artigos da reforma política, da mídia e da corrupção já estavam prontos. Eu tinha escrito para outras circunstâncias, eles foram ajustados. E a parte primeira, né, das ruas foram escritas entre junho e julho, logo ali no sabor, no auge da manifestação. Portanto, seguramente eles também refletem um pouco da passionalidade que tomou conta de todos nós naqueles momentos. Talvez ele pegue um pouco por uma certa falta de objetividade, né? Mas o esforço foi para que a análise alcançasse o máximo de objetividade, até porque uma das coisas que de junho para cá vem me chamando muito a atenção é a dificuldade que nós temos de alcançar um discurso político, uma narrativa política menos passional. O discurso político hoje entre nós está muito envenenado, né? E ele não ajuda, seguramente esse veneno não ajuda que a gente alcance zonas de clareza maiores, né? Então a preocupação foi de tentar fazer um discurso, uma narrativa, uma análise até certo ponto distante dos extremos do debate político, que, no meu modo de entender, estão cegando a opinião pública brasileira e, particularmente, a opinião democrática progressista no Brasil. Quer dizer, aquilo que deveria ser uma reunião de forças em favor de uma coisa comum, ainda que plural, está sendo jogada pela janela em função de alguns atritos extremamente passionais e de algumas polarizações de caráter eleitoral que estão emburrecendo a política brasileira. E aí eu digo, basicamente, a polarização PT-PSDB, que é qualquer coisa menos algo inteligente, né? Não leva a lugar nenhum e está simplesmente jogando no ralo o patrimônio que nós acumulamos no Brasil na luta contra a ditadura, pela redemocratização, etc. Evidentemente, os amigos aqui podem dizer ou podem contestar isso. Eu sou muito favorável à polarização. Eu acho que política é conflito, divergência e distinção. Agora, nós temos que saber fazer isso, primeiro, com dignidade e, segundo, com inteligência política, para não empurrarmos para o lado oposto pessoas que estão do nosso lado. Então, o livro tenta ser um pouco uma navegação, digamos assim, sobre essas coisas todas. Evidentemente, eu não posso falar a favor dele, porque eu sou o autor, né? E espero que os que tiverem a oportunidade de ler encaminhem, assim que possível, as críticas e sugestões para ele ser melhorado. E eu vou passar a palavra, então, aqui ao Matheus, ao Renato, para eles. Eles estão proibidos de falar mal do autor, o resto eles podem fazer. Tá? Muito obrigado. Alô? Eu vou começar discordando, eu acho que foi uma... dá um pouco uma orientação, acho que dá muita orientação o livro em vários sentidos. Se eu puder contar só uma história pessoal, vou fazer um parênteses aqui, porque junho de 2013 eu não vou esquecer nunca, porque
Dia 7 de junho foi quando nasceu meu primeiro filho, que foi quando começou começaram os protestos, junho. No dia 5, tem um colaborador no site da revista. A revista, o site, a gente é muito sensível a movimentos sociais, a tudo que acontece em relação o caso do Pinheirinho, quando teve desapropriação, a gente ficou em cima, a gente criticou muito, bateu muito no governo do Estado em relação ao que aconteceu ali, enfim. Então, a gente tem uma agenda ali de protestos que a gente tenta cobrir de uma maneira bastante, eu diria, honesta, sem usar etiquetas, sem, enfim, ouvir o que as pessoas têm a dizer, porque, no fim, tudo é uma forma de comunicação e as pessoas na rua estão comunicando de alguma forma. E é isso que o país demorou para perceber. No dia 5, tem um colaborador nosso que entrou em contato e falou assim, olha, vai ter um protesto aí, na quinta, eu queria cobrir, e ele deve ter agenda de protesto até 2020, ele sabe o que vai acontecer, porque é uma coisa impressionante. O Lucas, desculpa. E esse colaborador nosso, ele tem uma agenda, provavelmente até 2020, de protestos, que ele sabe tudo que vai acontecer. Ele falou, olha, quinta-feira vai ser um protesto ali importante, vamos acompanhar. A gente falou, tudo bem, acompanha, manda um relato pra gente e tudo mais. Eu não sabia o que ia acontecer a partir daquele mês, porque ele foi, cobriu, e foi o que aconteceu. Muita repressão, era algo maior do que todo mundo esperava. No dia 6 mesmo eu fui para Campinas, porque era onde nosso filho ia nascer. E a partir de então eu comecei a acompanhar tudo de lá, porque, na verdade, ele nasceu prematuro, bem prematuro. Ele teve restrição de crescimento e aí, enfim, dali em diante a gente ficou 40 dias numa UTI neonatal e eu acompanhando os protestos em São Paulo. Eu aluguei um apartamento perto da maternidade e para poder... Tinha dois horários de visita, era 2 e às 7 da noite eu não podia voltar mais para São Paulo. E a partir de então minha vida foi aquilo, ficar num quarto perto da maternidade, numa luta particular, porque ele nasceu com 1 quilo, ele precisava sair dali, ele teria que ter 2 quilos. Eram 7 meses, mas com um peso de 6, 5, 6, porque ele já tinha, enfim, os últimos ultrassons tinham sido bem... Tá bem, então, tá. Hoje tá tudo bem, mas enfim, mas era uma angústia paralela, porque nesse intervalo eu via tudo acontecendo, eu sou editor do site, então, em tese, tudo que acontecia ali tinha que passar por mim e os outros 2 editores. Então, eles cansavam de fazer reunião colocando um celular ali na reunião de pauta e eu dando pitaco ali, de um bunker praticamente ali, acompanhando pela TV, acompanhando o relato ali. Na semana seguinte, o Piero, que era um repórter nosso, foi preso porque levou vinagre na mochila, foi preso, enfim. Tudo que... O professor Renato Giannini tem na introdução ao livro, ele faz ele tem uma declaração bem interessante, que fala assim, todo mundo tem direito ao seu maio de 68. Pô, era o meu, né? E eu não estava aqui, quer dizer, eu acompanhei tudo de longe, enfim, o protesto, eu não vi a tomada da Paulista, eu trabalho ali faz 10 anos, enfim. Então, para mim, era um motivo de dupla angústia. Primeiro, pelo 1 quilo que o meu filho precisava ganhar ali. E entre uma visita e outra, acompanhando tudo o que aconteceu, tentando processar tudo que vinha. Isso só mostra como a gente está conectado. Porque eu acho que, apesar de não estar em São Paulo, não estar na Paulista e não ter batido o cartão e estar lá na mobilização, ou como ativista, ou como repórter mesmo, enfim, não estava ali, mas eu consegui acompanhar porque o Facebook não deixou passar nada. Eu soube que o Piero tinha sido preso pelo Facebook, por amigos, enfim, amigos de amigos, enfim, foi tudo muito rápido. E tinha uma dificuldade muito grande em produzir um relato daquilo, e produzir um entendimento daquilo, uma pensada sobre aquilo, porque o que se viu nas primeiras semanas foi um festival do mesmo jeito que não tinha uma organização, talvez até, apesar do movimento central ter uma certa organização, como aquilo virou, foi um desnorteamento muito grande. Você lia os editoriais dos jornais, era uma coisa, parecia que, eu não sei, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo.
foi mais do que uma batalha por direitos, tinha uma batalha semântica também, que assim, entendeu, dar o nome às coisas. De repente a gente está discutindo vandalismo, ou a legalidade do vandalismo, ou de repente a legalidade do movimento, enfim. As coisas mudaram de nome muito rapidamente ali, e assim, produzir um entendimento sobre isso era muito arriscado. Então, o livro e toda análise em torno disso, ele serve como um farol para quem teve essa angústia de entender o que aconteceu. Primeiro porque é um ato de coragem, assim, a gente cansava de ligar para pessoas para pedir orientação, falar assim, muitos professores a gente telefonava e falava assim, a gente pode fazer uma análise sobre isso? Não posso, não está acontecendo, assim, tinha um refúgio muito grande, as pessoas tinham medo de falar sobre o que estava acontecendo porque tinha uma reação muito grande. E acho que não é o caso de quem está aqui, porque vocês produziram uma análise sobre o que aconteceu. O livro, mais que isso, ele é uma análise do que foi o Brasil desses últimos 20 anos. Porque para entender o que aconteceu, esse grito de angústia coletiva, é preciso entender o que foi o Brasil desses últimos 20 anos. Guardadas as devidas proporções, às vezes eu tenho a impressão que a gente, de 2010 para cá, a gente saiu, pelo menos na sensação de conforto, a gente saiu da Belle Époque e de repente entrou na Primeira Guerra. Porque, na verdade, você tinha em 2010 você tinha uma sensação de bem-estar, conversando com as pessoas. Óbvio, tinha muita coisa a mudar, mas enfim, se conversar com as pessoas pareciam felizes, com o primeiro emprego, elas estavam na universidade, elas estavam, enfim, tinha uma sensação. Tanto que na campanha o que mais se discutiu foi a questão do aborto, porque parecia que não tinha o que se falar na campanha. Quer dizer, de repente, todos os candidatos tinham que dizer, sair em defesa ou não, porque parecia que estava tudo certo. Assim, não tinha, enfim, era mais importante discutir questões pessoais ali dos candidatos do que caminhos, e a gente não percebeu que tinha um modelo ali que estava se esgotando. Tinham vários fios desencapados, e isso o livro ele consegue apontar. Falou assim, olha, tem algumas contradições no modelo de desenvolvimento desses últimos 20 anos, que foi tudo muito bom até certo momento, funcionou até certo momento, mas tem contradições aqui. Quer dizer, por exemplo, tem um capítulo dedicado à questão da saúde, e não é por acaso. Também não é por acaso que a primeira medida, talvez a única resposta do governo, pelo menos no caso do governo federal, tenha sido na questão da saúde, porque pipocou depois das ruas, que foi o programa Mais Médicos. Então tem um capítulo dedicado a isso, que é sobre as nossas contradições. Quer dizer, como que você tem uma política de unificação de saúde, você tem uma política você tem por lei a universalização de um serviço e um incentivo à saúde privada, enfim, a porta giratória das agências reguladoras. Quer dizer, tudo isso fio desencapado. Quer dizer, uma hora isso daí vai ter uma contradição. Modelo de desenvolvimento, quer dizer, você tem um incentivo às pessoas comprarem um carro, você tem um incentivo que as pessoas se endividem, consumam. Isso uma hora vai ter um limite. Isso tudo o livro ele aponta ali muito acertadamente. Não por acaso, e essa é a minha tanto do livro como das entrevistas que a gente fez ao longo aí desse último, desde a Unpox, né, que a gente tem mantido contato, que é a relação que o professor faz com a ideia da modernidade líquida do Bauman. Quer dizer, não é por acaso que esse de Bauman que é a ideia de que a gente vive em ondas, né? Quer dizer, você não consegue ter a sociedade ela opera em estado líquido, você não consegue ter planos de longo prazo, tudo muda muito rapidamente, a gente está conectado, a gente tem, quer dizer, é um período bastante complicado, enquanto a política ela continua dando resposta no campo sólido, ela não consegue acompanhar, não consegue dar as respostas na medida que a gente quer. E não por acaso isso estourou na questão dos transportes. Quer dizer, a gente tem uma necessidade de deslocamento, de conexão, não só na internet, mas como na nossa vida privada, quer dizer. E, de repente, a gente percebeu que a gente não tem esse direito. Não que, de repente, a gente percebeu, mas esse grito foi consolidado em cima, e não é por acaso. Quer dizer, você tem um Estado que barra o seu movimento. Você tem um serviço que não te garante o direito à cidade. Isso é um deslocamento de luta muito claro. Quer dizer, se antigamente a gente lutava
o padrão da luta foi o patrão e o lucro, hoje a nova morfologia do trabalho não permite isso, porque a gente trabalha, o nosso patrão não tem rosto, a gente consegue, a gente não consegue calcular o nosso grau de exploração, porque a gente trabalha muito, nosso trabalho é elástico, ele não tem tempo para acabar, a gente trabalha com serviço e é muito difícil você medir o quanto a gente o quanto nós perdemos no nosso trabalho. E essa luta ela se desloca na cidade, né? Quer dizer, assim, questões pontuais, assim, tudo bem. Eu quero ter o acesso a um transporte digno, eu quero ter acesso à moradia. E é ali que está a luta, quer dizer, onde está o lucro ali? Dessas empresas que tomam conta de um serviço que era uma concessão pública, quer dizer, isso que foi o estopim de tudo isso. É lutar para que a gente possa ter acesso a esse transporte de qualidade e que a cidade permita que a gente caiba, que isso caiba no nosso, essa cidade caiba no que a gente quer para a gente mesmo, quer dizer, é uma cidade mais humana, não por acaso o que você mais vê pichado nas ruas assim, mais amor, por favor, porque essa cidade é desumana. A gente não se desloca aqui, a gente não tem direito a muita coisa. E, enfim, e o poder político ele não consegue dar respostas satisfatórias, isso acho difícil discordar, porque ainda tem um discurso ainda muito... uma estrutura ainda sólida. Acho que essa é a melhor definição que o professor faz do momento que a gente vive hoje. Uma sociedade que opera em estado líquido, que se movimenta, que está conectada, que tem informações o tempo todo, e partidos que ainda estão preocupados enfim, incapazes de dar qualquer tipo de resposta a essas demandas. Então o livro ele veio no momento em que a gente busca essas respostas, em tentar entender o que foi. Junho vai ser por motivos pessoais e motivos profissionais, para mim vai ser um tema muito caro, assim, para sempre, porque é algo que a gente vai tentar entender ainda, que marcou muito o período da nossa história. E o livro ele é um grande farol nesse sentido, assim, de entender por que isso explodiu e o que vai acontecer dali em diante. Tem um monte de perguntas em abertas a partir de então, e o livro ele dá espaço para que essas perguntas sejam formuladas e, enfim, se a gente vai conseguir todas as respostas, ninguém sabe, mas essas perguntas estão sendo feitas e parece que a gente aprendeu a se questionar. De repente, tudo foi motivo de questionamento. Sistema de saúde, sistema de transporte, a própria mídia. Para a gente foi muito difícil cobrir junho, eu falo, enfim, num caso específico, mas é difícil, porque qualquer palavra fora de lugar ali tinha uma reação muito... É difícil. Enfim, por isso que é um ato de coragem, se você consolidar num livro essa estruturação de uma análise do que aconteceu, porque tanto que já são quase 5 meses e a gente ainda está discutindo isso. Isso é uma grande... Isso não é pouco. Isso não é. No Brasil, a gente tem 37 milhões de pessoas que ainda não têm acesso a transporte, não conseguem pagar o transporte para chegar nas suas casas. Então, enquanto essa situação permanecer, enquanto a cidade travar as nossas ambições, enfim, as nossas necessidades, a gente vai... Esse tipo de debate vai ser cada vez mais comum e cada vez mais bem-vindo. Por isso o livro é muito bem-vindo. Ele chega numa hora muito boa, acho que para todo mundo aqui. Bom, eu cumprimento o Matheus pelo filho. Eu acho que é uma coisa belíssima ter o filho. Primeiro, acho que mais que tudo, sem desdouro para os subsequentes, mas acho que quando você opera a grande metamorfose na vida, que você nunca mais será o que era antes, e muitas felicitações por terem conseguido superar essa dificuldade. E vou começar de uma coisa que você comentou, essa pichação Mais Amor, por favor, me fez lembrar um livro do Saul Bellow, que em inglês é More Die of Sorrow, e que tem a mais bela tradução de título que eu já vi em português, muito melhor até que o original, que é A Mágoa Mata Mais. E lá, um certo momento que o personagem, comentando manifestações, etc., diz: eu nunca vi ninguém manifestar contra o desamor, manifestar contra a rejeição amorosa,
manifestar contra o amor não correspondido. E é interessante, né? Porque a gente manifesta-se normalmente contra coisas que são passíveis de uma solução racional, econômica, etc. O restante a gente considera isso faz parte da condição humana, não há como mexer nisso, não há como modificar isso. E o interessante nesse tipo de manifestação, nessa sequência de maio de 68, é que essas manifestações, elas balançam essa fronteira. Balançam. Quer dizer, na verdade, se a gente seguir a fronteira do que é racional e sensato você demandar, nós vamos ficar sempre muito modestos, porque no século XIX era óbvio para a opinião pública do país, mesmo esclarecida, que acabar com a escravidão iria desarticular por completo a economia, que então era uma desgraça, uma lástima ter isso, mas quem sabe um século ou dois, quer dizer, a abolição quando veio, da igualdade dos gêneros também é uma questão de estilo, o fim do preconceito racial. Então, não deixa de ser verdade que toda grande mudança social geralmente decorre de alguém que rompeu essa fronteira entre o demandável e o não demandável. O livro do Marco é muito bom em todos os seus pontos. Eu acho que justamente isso que você salientou, que o Marco expôs, que você salientou, Matheus, de ter sido redigido em boa parte antes dos acontecimentos, é interessante tanto na medida em que prepara o bote, quanto na medida em que reconhece que o bote era imprevisível e que o bote ultrapassa todas as suas causas. E esse é um ponto, quando eu falo de maio de 68, nós vivemos, faz agora 45 anos, um mundo em que certos movimentos, os movimentos que mais chamam a atenção, são os movimentos não previstos, não preparados. Por exemplo, o movimento social, o MST, o Movimento Sem Terra. Uma mudança social e política. O PT conseguiu chegar à presidência da República e promover mudanças no sentido de uma inclusão social, não só no plano real, mas no sentido de mudar a agenda, de modo que, assim como o PSDB nos legou a responsabilidade fiscal e uma estabilidade monetária, o PT tornou irreversível a opção pela inclusão social, a tal ponto que mesmo os mais adversos ao PT têm que propor aumento disso. Haja visto que o Serra fez na última eleição, haja visto que Aécio Neves acaba de propor. E levando até uma consequência, a meu ver, perigosa, que é pensar que políticas de emergência, mesmo que longas, como o Bolsa Família, o ProUni e as cotas, devam ter uma permanência temporal muito longa, quando tem que ser medidas com começo, meio e data final. Mas, enfim, quer dizer, isso tudo muda. Então, aí nós temos uma mudança social com causas determinadas, visibilidade, todo mundo foi vendo, eleição após eleição, o PT disputando, ano após ano o MST ocupando, e por aí vai. Um dia muda. Agora, esses movimentos têm esse lado que é imprevisível. Então, eles fogem justamente ao que nós, pobres analistas da política, podemos tentar. Nós podemos ver certas linhas de força. Eu acho que a gente se inspira muito em algo que a gente leu nos clássicos do 19, Tocqueville e outros, por exemplo, falando da democratização, da sociedade de massa crescendo. Isso é fato, ninguém erra se disser que a sociedade demanda cada vez mais presença das massas, cada vez mais empoderamento delas, etc. Não erra. Só que, de repente, surgem essas coisas malucas. Quer dizer, não só Brasil, mas Turquia, e o que provavelmente, não sei se alguém aqui acompanhou, no ano de 2013, começo do ano, Bulgária. Então, nós temos movimentos, assim, que às vezes nem sequer vencem as fronteiras do país, no sentido, mas que são muito impressionantes e cuja principal característica, a meu ver, é exatamente essa da imprevisibilidade. Na dificuldade de analisar os movimentos, eu acho que acabaram se misturando dois pontos diferentes. Um ponto é da causação e outro ponto é da mensagem, por assim dizer. A causação é realmente imprevisível. Não há como dizer que esses movimentos iriam ocorrer, poderiam perfeitamente não ter ocorrido. Se a polícia estúpida do governador de São Paulo não tivesse feito o que fez no dia 13 de junho, é possível que o movimento tivesse, enfim, amansado. Teria sido maior que nos anos anteriores, como já tinha sido, a demanda pelo passe livre, mas é possível que aí parasse, até porque, segundo a pesquisa da CNT, divulgada na semana passada, o que mais incomoda os brasileiros é saúde pública, faixa de 80%, seguida de educação, faixa de 40 e pouco por cento, que é uma grande prova
de que as pessoas são, de que a educação é muito ruim mesmo, muito pior do que a saúde, porque para achar que a educação é melhor que a saúde, a pessoa tem que estar muito mal educada, quer dizer, a pessoa tem que... Não, todo mundo sabe que está doente, ninguém sabe que é ignorante. O ignorante dificilmente, tirando Sócrates, poucos ignorantes sabem que são ignorantes. Então, e no caso do transporte coletivo, pasme, é 13,9% desse contentamento. Quer dizer, o fato da coisa ter sido deflagrada a partir do elo mais fraco, ou do elo mais forte, se quiser, do elo menos problemático, isso tudo exprime muito bem essa dificuldade extraordinária de entender a faísca, ao contrário dos movimentos sociais tradicionais. E ao mesmo tempo que eu sustento, nesse ponto, não sei se eu e Marco divergimos, e acho que essa seria uma boa ocasião para discutir isso. Oi? Passar tudo. Não está nada sujo, apenas aproveitar esse. Mas assim, eu creio que a mensagem, por assim dizer, desse movimento, o recado que eles passaram aos políticos e que eles têm muita dificuldade de assumir, esse recado diz respeito exatamente a políticas públicas. Quer dizer, começar protestando contra o péssimo transporte coletivo. Depois, quando a coisa cresce, começar a pedir padrão FIFA para educação e saúde, é pegar 3 dos 4 pontos centrais de serviços que o Estado tem que entregar e não entrega. O quarto sendo a segurança pública, e se não se pediu melhor segurança pública, foi porque a segurança pública estava do lado oposto, estava batendo nas pessoas. Mas implícito nisso estava também, queremos uma polícia que não bata em manifestantes, faça outra coisa. Quer dizer, mesmo a crítica, e acho que aí é também uma linha de corte muito clara, que eu creio que nós três estamos do lado, que é das pessoas que são simpáticas no seu conjunto a esses movimentos. Eu e o Marco deixamos muito claro nos nossos textos, você deixou muito claro na sua lástima de não ter podido participar mais de perto, mas acho que isso é um recorte importante, porque há muitos amigos nossos, sobretudo petistas, mas não todos petistas, que viram nesses movimentos uma desestabilização, um projeto internacional nefando, os anônimos financiados sei lá por quem, etc. e tal, que estavam querendo destruir as conquistas dos governos Lula e Dilma. Então, não é absolutamente o meu ponto de vista, não creio que seja o ponto de vista de nenhum de vocês. Ao contrário, nós vimos nisso algo muito promissor. E isso eu estou dizendo para fazer um elogio à classe média. Eu acho que a classe média protestar tem todo o sentido, mesmo que ela proteste dizendo um monte de besteira. Por exemplo, eu acho que, de modo geral, o que se fala em termos de corrupção no Brasil é muito leviano, é muito pouco informado, mas mesmo que muita besteira esteja nisso, mesmo que a imputação de corrupção apenas aos governos do PT seja extremamente injusta, mesmo que nós não tenhamos dados de referência para mensurar a corrupção em nenhum governo, com tudo isso, eu acho mais que justo que pessoas que pagam imposto que não é pequeno, e que não podem usar a educação pública, pela qual pagam, porque ela é ruim, não possam usar a saúde pública, pela qual pagam, porque é ruim, que contratam seguranças para a rua ou para o condomínio, para o prédio, porque a segurança pública é ruim, e que tem carro, porque o transporte público é ruim. Se essas pessoas não forem protestar, então quem irá protestar? Quer dizer, se isso não for uma indecência, o que é indecência? Então, acho que é plenamente justo esse tipo de manifestação, e eu acredito que esse é o ponto em que eu considero que, se a causação for mais duvidosa, eu acho que, talvez aí seja o nosso ponto de uma certa discordância, eu acho que o recado transmitido pelas ruas, para mim, foi razoavelmente claro. Foi a insatisfação com os serviços que o Estado deveria entregar, pelos quais ele cobra e cobra caro, se tornou muito grande, se tornou intolerável. Eu não acho isso de todo, quer dizer, esse panorama é péssimo, sem dúvida. Todos nós estamos imersos na situação de pagar muitas vezes por bens que não são entregues. No caso da saúde, até uma terceira vez, a gente paga a saúde pública, paga o seguro-saúde e paga o médico, porque depois a gente vai ainda um médico bom, que não é médico do plano. Então, é muito ônus econômico, é muita insegurança para a velhice, é muita insuficiência de uma aposentadoria que às vezes mal cobre o próprio seguro-saúde, para não falar do resto. É uma situação muito ruim de todos os pontos de vista. Ao mesmo tempo, me parece que esse é o quarto ponto, é o ponto que falta para a nossa democracia funcionar.
Porque o que se esquece muito nas manifestações é a quantidade de êxitos que esse país foi capaz de ter desde a derrubada da ditadura. Começando com a própria derrubada da ditadura, coisa demorada, que demorou 20 anos, mas que finalmente se realizou, trazendo, entre outros saldos positivos, esse que o Indicador de Desenvolvimento Humano dos Municípios, divulgado em julho, trouxe, comparando 88 e 89, no imediato pós-ditadura, 85% dos municípios do Brasil tinham uma qualidade de vida muito ruim. Hoje é menos de 1%. Isso é fruto da democracia. Talvez seja o mais belo fruto da democracia, em termos concretos, tangíveis. Tivemos a luta contra a inflação, que foi extremamente penosa, foi difícil, e tivemos a inclusão da inclusão social como um tema essencial da agenda, com esse resultado maravilhoso, 50 milhões de pessoas que saíram do bottom da pirâmide para o meio dela, transformando a pirâmide social em losango com a sua mudança. E cada um desses acontecimentos foi fruto de uma convicção da opinião pública e capitaneado por um partido diferente, respectivamente PMDB contra a ditadura, PSDB contra a inflação, PT pela inclusão social. Quer dizer, o país tem uma história que não pode ser deixada de lado sob pena de nós cairmos nessa aparência imediata do desrespeito, dessa briga fratricida entre PT e PSDB, que não deixam de ser os melhores partidos desse país, me parece, pelo menos dos partidos que existem, que têm registro, então, quer dizer, e que estão se destruindo de uma forma que é absolutamente insensata. Agora, o que falta nisso é que os serviços públicos funcionem. O restante nós temos eleições limpas, nós temos mais limpas que nos Estados Unidos, nós não temos fraude, como a que levou a eleição do Bush 2.0. Nós temos um sistema, uma justiça eleitoral que é melhor que os partidos até. Porque os partidos falam coisas horrorosas um do outro e a justiça eleitoral garante a fala dentro de limites decentes. Então nós conseguimos coisas muito importantes. E esse é um ponto, Marco, que nesse ponto eu acho que é mais visível. Eu gostaria de ouvi-lo um pouco sobre a questão da hegemonia, da perda da hegemonia e da disputa atual. Porque se a gente pegar cada uma dessas 3 etapas magníficas, trabalhosas de construção da democracia atual, cada uma foi uma longa disputa por hegemonia. O MDB e depois o PMDB, com uma participação significativa do PC, embora pequeno, e do PT, em certa medida, nos anos finais da ditadura, mas uma disputa de hegemonia contra a Weltanschauung ditatorial. Depois, uma disputa de hegemonia em torno da questão da inflação, até se perceber que essa história de cada um reajusta em cima do outro é um jogo que todo mundo perde. E, finalmente, essa disputa hegemônica em torno da questão da inclusão social, que, enfim, ainda há muita gente no país, certamente, que acha muito ruim o pobre ter o mesmo nível que rico, negro estar ocupando mais lugar. Certamente há muita gente que não diz isso num jornal, e não diz isso na TV, mas comenta isso num blog. Os blogs comentam, assim, leitor de blog, assim, é um horror. Mas a coisa triste, quando você dá voz a todo mundo no Facebook e nos blogs, é que essa voz é muito ruim. Quando a gente espera, socraticamente, que vai sair um monte de riquezas, é um horror. Então, mas quer dizer, onde está hoje a hegemonia? Quer dizer, eu acho que essa zona de conforto que você aludiu, 6 meses atrás, Dilma estava nessa zona de conforto, mas eu acho que os seus artigos, lendo o seu texto, lendo né, as partes mais anteriores, ou que não tinham saído no Estadão, em outro lugar, lendo, dá para notar que tudo isso era uma espécie assim de inércia. Quer dizer, houve uma hegemonia construída pelo PT e depois pelo Lula. O PT foi hegemônico bem antes de ganhar a eleição. O único senão para o PT ganhar a eleição era o receio de que ele acabasse com a economia brasileira. Mas no resto, vamos dizer, todo mundo estava de acordo, muita gente estava de acordo com a inclusão social. Agora, e depois? O governo Dilma parece haver um extraordinário enfraquecimento da disputa pela hegemonia. Que medida isso se deve à personalidade dela? Que medida isso se deve ao esgotamento do projeto de inclusão social? Não esgotamento do plano real. Ainda falta muitos anos para isso, mas no plano simbólico. Que medida se deve a isso?
Quer dizer, e quem está disputando hoje a hegemonia? No calor das ruas, eu sentia muito o diálogo próximo da Marina com isso. Inclusive, eu critiquei por não ter assumido isso mais. Ela me convidou para um jantar, conversei, e realmente é a única pessoa, vamos dizer, entre os que disputam a hegemonia no Brasil, que é capaz de ter uma conversa não política sobre política. É a única pessoa que é capaz de falar da vida e passar para a política e voltar. Você não imagina a Dilma falando disso. Você não imagina o Serra, nem mesmo o Aécio. Eu consigo imaginar falando disso, citando Freud e Lacan, e de repente passando a economia. Não, é uma coisa notável. E, no entanto, não estou vendo, por parte dela, do novo partido em que ela está, do partido em que ela recentemente está, essa disputa pela hegemonia. Parece ser um lugar vazio, o que coloca um problema adicional. Se a minha interpretação, como sendo uma demanda, e isso tem tudo a ver com o local onde a gente está, por políticas públicas consequentes nessas 4 áreas que o governo tem que entregar coisas, se tiver validez essa pergunta, e você, como diretor e líder de pesquisa aqui, tem mais do que condições de conduzir uma reflexão a respeito, mas quem vai conduzir essas políticas? Quer dizer, o que a gente tem hoje é um discurso da qualidade de gestão, um discurso basicamente tucano, que não corresponde à realidade, nem mesmo nesse Estado que ele governa há quase 20 anos, e uma ausência desse discurso por parte do PT. O PT não fala em qualidade de gestão. Realmente, ele deve considerar que é um termo de direita. Então, mas eu não vejo ninguém disputando isso. Então, desculpe me alongar nessa questão, mas é uma questão que realmente parece decisiva. Eu acho que o conceito de hegemonia, ele é muito significativo, porque, de alguma forma, é quem conquista, nessas décadas, quem conquista a hegemonia vence as eleições. E depois acaba fazendo um pouco o país. Então, essa disputa não é pouca. O fato de que a imprensa, praticamente toda a grande imprensa, votou ferozmente contra o PT, é significativo, mas isso não foi... Não sei se isso pode ter destruído a hegemonia do PT, mas eu acho que a hegemonia do PT se autodestruiu mais do que isso. O PT desinteressou-se dos seus ideais, à medida em que começou a meter a mão na prática, e fez coisas muito boas, mas desinteressou-se da disputa hegemônica, haja vista as lideranças que ele elege para o partido dele, haja vista o esvaziamento dos seus líderes no parlamento, haja vista a dificuldade extraordinária de escolher um vereador ou um deputado estadual. É praticamente impossível escolher um candidato, mesmo quem simpatiza com o partido. E ao mesmo tempo que houve toda essa autodestruição, a imprensa, a grande imprensa, porque ela não conseguiu levantar uma outra hegemonia. Está muito esvaziado o projeto Tucano. Muito esvaziado. Então, como pode ser isso? Quer dizer, estou pedindo a você que seja levemente futurologista. Mas no sentido, mas eu acho que tudo que você escreveu permite colocar essas questões com toda a enorme margem de erro que deverá acontecer. Mas é o que eu gostaria de ouvir de sua parte, sobretudo nesses pontos assim. Se você acha que no fundo tem muito a ver com tanto sua inscrição institucional quanto com sua formação. Políticas públicas realmente seriam uma das soluções, a tradução, vamos dizer, para o administrador seria essa. Sobe mais uma coisa, que a gente vê que mesmo os administradores bem intencionados, como o nosso prefeito, tem uma dificuldade extraordinária, né? Ele sim, deve ter sentido que foi extremamente injustiçado pelas coisas, e de fato foi, mas é uma dificuldade que eles têm. Quer dizer, como você melhora tudo isso sem aumentar impostos? É muito difícil, ninguém quer pagar mais imposto. Fim de maio já basta, trabalhar até o fim de maio para pagar imposto já está bom, está ruim demais. Então, como fazer isso? Quer dizer, como conseguir concatenar isso? São as questões que eu gostaria de utilizar para prolongar a reflexão com que você brinda nesse livro admirável e que eu acho que realmente todas as pessoas que têm interesse em fazer o balanço deste ano deveriam ver. Bom, muito obrigado aqui ao Renato, ao Matheus. Eu não sabia de toda essa história, você tinha me falado do filho, da coincidência do filho com as manifestações. Muito bonita a história, você devia até uma hora fazer uma crônica. Já tem? É, porque acho que...
Um ano, né? Um ano, tá certo. Isso aí. E olha, Renato, primeiro dizer que com o tempo e com o acompanhamento recíproco que a gente andou fazendo, eu fui percebendo que eu estou muito mais em concordância do que com qualquer divergência com você. Né? Eu acho, em termos da avaliação que você faz do processo político brasileiro, eu concordo inteiramente. E acho que você põe, ainda que provocativamente você me pede uma resposta que eu não vou ter condições de dar, você põe um problema decisivo, que esse problema da hegemonia. Né? Eu acho que é o problema decisivo. Eu até tenho um esboço de texto, eu não sei se eu vou ter fôlego para concluí-lo e coragem para publicá-lo, até porque os meus amigos gramscianos vão ficar nervosos, que ele já tem título, que se chama Hegemonia Imperfeita. Né? Porque eu acho o seguinte, eu acho que nós temos um problema de hegemonia no Brasil, a imperfeição dela é dupla. Primeiro, é uma imperfeição estrutural, porque a estrutura da construção hegemônica no Brasil, ela é muito imperfeita. Sobretudo porque faltam os operadores principais da hegemonia, que são os partidos políticos com vocação cultural, ético-moral. E não estou criticando os partidos assim, estou dizendo é uma deficiência dos partidos brasileiros, é uma deficiência de qualquer partido no Brasil, inclusive do Partido Comunista, ao qual eu pertenci durante anos, e que também tinha uma deficiência, ainda que vocalizasse isso com muita facilidade, né? Mas era deficiente. E uma parte dessa deficiência, eu acho que tem a ver, por um lado, com um problema de formação cultural da política brasileira. A política brasileira é muito ruim culturalmente, ela é muito ignorante. Ela tem pouca densidade cultural, pouca densidade intelectual. E eu não preciso fazer comparação com nenhuma política de nenhum outro país, né? Ainda que, por exemplo, eu não vou comparar com os Estados Unidos, onde a densidade cultural e intelectual é pobre, mas eu posso comparar com a França, com a Itália, né? Com a Inglaterra, eventualmente, com a Alemanha, onde os políticos não são ágrafos. No Brasil, a maioria é ágrafa, não sabe escrever, não sabe falar, não é capaz de interagir com a inteligência do país, etc. Então tem um lado que é isso daí. O outro lado é que os partidos brasileiros, e aí isso vale para todos eles, não tiveram competência para organizar aparatos de hegemonia, a começar de jornais. Nós nunca tivemos no Brasil jornais de partido. Quer dizer, tivemos, né? Sim, mas fora, o Partido Comunista teve, né? Mas duraram pouco. Você teve jornais que funcionaram como partidos, mas não pela esquerda, né? Os grandes jornais brasileiros são, o Mauro Marinho está me olhando aqui de esguelha, né? Eles são, de certa maneira, são partidos políticos. Eles funcionam como partidos políticos, mas é uma coisa atípica, né? Então, a construção da hegemonia, ela se tornou difícil estruturalmente por causa dessas deficiências, no meu modo de ver. Acho que há uma outra imperfeição, e aí que eu acho que eu vou brigar mais com os gramscianos, mas não só com os gramscianos, é que se entende por hegemonia algo imperfeito também. Hegemonia, muitas vezes se pensa hegemonia como poder eleitoral, né? E se esquece de ver a hegemonia nessa dimensão ético, cultural, moral, que é onde a coisa pega, né? Então, eu acho que uma parte, por exemplo, da aventura do PT no Brasil, e nós podemos falar tranquilamente do PT aqui, porque ninguém aqui é contra ou a favor do PT, não é essa a questão, né? Uma parte da aventura do PT no Brasil, da aventura no bom sentido, dessa trajetória do PT no Brasil, foi ter largado a verdadeira hegemonia pela falsa hegemonia, ter trocado a verdadeira hegemonia pela falsa, pela ilusão de hegemonia. A ideia do artigo também poderia se chamar a hegemonia ilusória. Entende? Quer dizer, então aí eu cheguei no poder, então agora está tudo dominado. Está tudo dominado o quê, camarada?
companheiro? O que está dominando? A alma das pessoas? Não está. E é aí que a hegemonia se estrutura. Porque você ter recursos de poder, ganhar eleições, não é necessariamente você ter hegemonia. Você pode ganhar uma eleição sem ter nenhuma hegemonia. Não acho que foi o que aconteceu com o PT. Não, acho que talvez tenha acontecido com o PSDB. Se eu fosse fazer uma comparação, aí sem muito critério, eu diria que dos partidos que você citou, o mais hegemônico foi o PMDB. O menos o PSDB. Eu colocaria nessa escala. O PSDB foi o menos hegemônico, porque primeiro que o PSDB desses partidos é o pior. E eu falo, é o pior, como partido. Não estou falando como... É o partido mais fraco. É o partido mais de quadros, digamos assim, do que de massas. O PT é um partido de massas, que foi, ao longo do tempo, se reduzindo a partido de quadros. Hoje eu acho que o PT é mais quadros do que um partido de massas. Mas o PSDB sempre foi um partido de quadros. Nunca teve a pretensão de organizar uma estrutura federativa forte, partidos vibrantes, etc. Então, por isso é que talvez ele seja o pior partido, como partido. Não estou entrando no mérito do programa que o PSDB desenvolveu. Então, eu acho que o problema da hegemonia, ele é o problema central. E eu diria que hoje, se nós quisermos travar essa batalha, acho que temos que travar, temos nós de esquerda, democratas, a sociedade, o que seja, eu acho que nós vamos ter que descobrir, e eu falo isso pensando no meu amigo Geraldo de Giovanni, com quem eu discuti muito isso quando nós fizemos o dicionário de políticas públicas, do qual, aliás, você participou também. Nós vamos resolver ou encaixar bem a questão da hegemonia quando soubermos incluir nela as políticas públicas. Porque no mundo atual, esse é o tema da hegemonia. A capacidade de você formatar políticas que sejam eficientes, que tenham resultado e que sejam entendidas pelas pessoas. Para que as pessoas possam se solidarizar com o custo das políticas. Porque não há política que não tenha custo. Pode não ser um custo financeiro, mas tem um custo de envolvimento, um custo de legitimação, vamos dizer assim. E até mesmo tem o custo financeiro, na linha de alguém vai ter que financiar a saúde. Terão que ser os ricos, não tem outra forma de financiar a política de saúde que não for pelos ricos. Imposto. Agora, isso é a batalha hegemônica. Você conseguir construir um relacionamento social que admita essa discussão, que faça essa discussão. E nós não estamos fazendo. Não estou dizendo que tem que pagar mais imposto, não é isso. Mas nós temos que reorganizar o sistema tributário, o sistema fiscal, etc. E para isso vai ter que haver um entendimento diferente por parte dos cidadãos em relação ao Estado, em relação às políticas. Eu acho que esse é o centro da disputa hegemônica. E aí a democracia brasileira está devendo. Os protagonistas da democracia, esquerda incluída, estão devendo. Porque não estão sabendo colocar isso no centro da mesa, digamos assim. Você lembrou bem. Mas o que tem sido discutido nas nossas eleições? Veja, as nossas eleições, eu falo isso até em tom meio provocativo. E sei que você concorda com isso. Então, é provocativo pela forma, não pela essência. Nós temos tido no Brasil o privilégio, eu entendo desse jeito, de termos, nas últimas eleições, o melhor da política brasileira disputando. Federal, no plano federal, no plano das grandes eleições. Quer dizer, não é pouca coisa, nós temos tido quantas eleições em seguida, com PT e PSDB ali no palco. E o que eles nos disseram? Não disseram nada. É patético a performance deles. Não disseram. Você falou aí de 2010, discutiu o aborto, e de uma maneira torta, porque o aborto é um assunto importante. Não, sim, é a forma. Mas a forma totalmente torta, superficial, inoperante, fundamentalista, coisa anacrônica, tentando assustar as pessoas. Então, nós perdemos uma oportunidade porque
é o melhor, como você falou, são os melhores partidos. Os mais fortes, os que têm melhores quadros, os que têm mais ideias. E eles estão dando uma demonstração de muita incompetência. Né? Não estou criticando, assim, estou falando, é uma pena, eu mais lamento do que critico. Né? Porque o resto do mundo político, eu não posso esperar nada. O que eu vou esperar do PMDB hoje? O PMDB acabou no final dos anos 80. Aquela chama democrática acabou ali. O que sobrou? Sobrou um espectro do PMDB vagando por aí. O que eu posso esperar dos partidos de esquerda? Não posso esperar nada, porque eles não têm pernas. Eles podem até ter boas cabeças a se ver, né? Mas não tem pernas, não adianta, não tem voz. Eu não sei onde eles estão. Né? Então, eu tenho que esperar do PT e do PSDB. E eles estão falhando nisso. Né? Não tem discurso competente, não se preocupam com a questão da hegemonia. E ao agirem desse jeito, aquilo que tem sido muitas vezes anunciado, de que nós vivemos numa época pós-neoliberal, talvez tenha que ser revisto. Porque talvez a gente tenha que reconhecer que a hegemonia que está aí é neoliberal, ainda. Ainda que os governos possam não fazer o discurso neoliberal. Mas o coração da gente da rua talvez seja neoliberal, sem saber. Tá? A hora que você assim, você quer o Estado ou quer o mercado? A pessoa vai para o mercado. O que você quer? Uma universidade de qualidade, que tem aqui, ou você topa fazer um curso ali que é mais fácil? Né? Quer dizer, então, o mercado, ele é um fator de organização das cabeças. E isso é hegemonia. Agora, isso tem que ser investigado, pesquisado. Né? Se você me encorajar, podemos até fazer junto um estudo sobre a hegemonia imperfeita. Porque eu acho que é um problema que nós temos atravessado na garganta da democracia, da esquerda, sobretudo, que é quem rigorosamente se preocupa com isso, e que nós não temos sabido resolver bem. Né? A gente simplifica muito essa discussão e às vezes não consegue sequer colocá-la de pé direito. Né? Acho que é isso, não sei. Eu vou fazer uma pergunta nessa linha. Já que falamos de campo e hegemonia, tem um detalhe interessante que as duas demonstraram, que se a gente pensar que existe um campo e uma pressão fora desse campo, porque, pensando, os líderes desse movimento não me parecem dispostos a se organizar institucionalmente para, de repente, ter um partido e brigar para que as demandas sejam colocadas ali dentro, no jogo tradicional entre partidos políticos. É uma pressão que vem de fora para sensibilizar o campo. Tem um ponto simbólico disso que eu falo que teve uma dificuldade em dar o nome às coisas, isso por parte da imprensa. Eu faço até aqui um meia-culpa, porque nós, a imprensa, a gente pecou muito nesse sentido. Tem um episódio que é bem simbólico. Quando o MPL lança a ideia da redução dos 20 centavos, nós somos contra o aumento e tudo, o Fernando Haddad, que não é exatamente um dinossauro da política, é um quadro já da cota da renovação, né, do PT, quando ele vê que o movimento estava ganhando força, ele chama um integrante do movimento e fala assim: vem aqui na prefeitura, vamos fazer um tete-a-tete, a gente conversa sobre isso. O movimento fala: não, a gente não vai, as coisas não são assim. Por isso que as coisas foram colocadas, tem coisa que foi colocada no seu lugar ali de junho para cá. Aquilo foi interpretado como: o movimento não quer dialogar. Isso não dá para conversar com as pessoas porque as pessoas não dialogam e nós... a prefeitura é disposta a conversar. Imagina, chamei para o tete-a-tete aqui, vamos conversar. Era uma coisa meio... parecia o pai falando para o filho pequeno: vem cá, ó, vamos conversar, ó, uma linguagem bem infantil. Ela falou assim: não, a gente conversa, não tem problema nenhum com o diálogo. Mas você é prefeitura, nós somos movimento social, logo, somos uma entidade. Quando isso estiver claro para nós dois, tem diálogo.
tete a tete aonde, cara, pai? Foi esse o recado. Esse tom infantil do prefeito e, enfim, de tudo que aquilo simbolizava, teve que ser mudado, quer dizer, mostrou que esse campo, esse conforto de que você ganha a eleição, mas você não tem hegemonia, isso mostra que você tem uma brecha, quer dizer, você tem, se você muda a forma de interlocução, você mostra que você está sensível a essa pressão externa, né? Embora essa pressão externa não esteja, não dê sinais de que esteja disposta a entrar nesse jogo, a criar a pegar o movimento de rua, transformar em partido político e brigar ali pela hegemonia na forma, em forma de eleição, enfim, seja lá como for. Tem esse exemplo, quer dizer, de como a pressão externa sensibilizou o campo. E tem o outro exemplo que foi chamado de vandalismo, quer dizer, você chama a atenção, sensibiliza, queimando catraca, e, enfim, e essa é a parte talvez mais difícil de compreensão de todo mundo sobre como essa forma de comunicação, essa forma de sensibilização, que isso vai levar. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, se esse campo, quais desses episódios a gente vai ver daqui para frente, quer dizer, de como esses movimentos vão conseguir sensibilizar quem supostamente deveria ter hegemonia ali no caso do serviço público. Olha, eu acho que os movimentos, e aí eu também concordo com o Renato, eu acho que o movimento de junho, ele deixou mensagens muito positivas para a sociedade. Uma, talvez, mais forte tenha sido essa. Quer dizer, qual é a mensagem? Traduzindo, se eu entendi bem o que você quer. Assim, não há mais nas ruas a possibilidade de ordem unida. Partidos que pretenderem construir uma massa disciplinada e que vai marcha batida rumo ao socialismo, digamos assim, perderão. Porque a sociedade atual não comporta isso. E não comporta, primeiro, por um dado cultural. As pessoas têm informações demais, elaboram as suas pautas, as suas agendas. A ideia de verdade é muito mais discutida hoje do que antes, né? Não se aceita com muita facilidade a voz alheia, nem que seja a voz da autoridade. Se põe em xeque tudo, etc, etc. E também a ordem unida é impossível porque a estrutura social não tem mais as classes organizadoras, né? A começar da classe operária, que até metade do século XX organizava o capitalismo. Hoje o capitalismo é organizado pelos patrões. E os patrões, digamos assim, eles organizam isso de modo unilateral, unidirecional, mas eles também não têm os seus centros coordenadores. Então a organização do capitalismo é meio caótica, né? Ela não é uma coisa que ajude a formar consensos na sociedade e a estruturar a política na sociedade. Então o caos, vamos dizer assim, vem pela desorganização da classe trabalhadora, ou pela sua dificuldade de manutenção, e pela pouca capacidade organizacional da classe burguesa, vamos chamar assim para falar em termos de luta de classes, né? Porque não é que a luta de classes não existe, a luta de classes está aí, mais viva do que nunca. Só que as classes que lutam, elas não são muito bem estruturadas, não estão muito bem estruturadas. Então, acho que isso cria nas ruas, vamos dizer assim, a impossibilidade de uma ordem unida, né? Quer dizer, é difícil as ruas se comportarem, as ruas, eu estou aí usando como uma metáfora das pessoas em geral, se comportarem nem nas eleições, nem em processos eleitorais. Processos eleitorais são mais fáceis de obter consenso, porque se trata de uma coisa, um ou outro, vou ali e voto, né? O que não quer dizer que os eleitores do Renato, quando for reitor da USP, ficarão fiéis a ele assim que ele tomar posse, né? Assim como os eleitores do governo X poderão abandoná-lo meia hora depois de terem depositado o voto na urna, né? Então isso cria esse problema, não tem a ordem unida, não tem a sociedade ali que se organiza e tal. O que desafia a hegemonia, porque a hegemonia precisa disso, de uma base material.
Qual é a base material da hegemonia nos dias atuais? A base material do Gramsci era a fábrica. Dá para confiar na fábrica como base material de hegemonia hoje? Acho que não dá, até porque a fábrica está cheia de robôs, né? E ela não plasma mais as categorias sociais ali como plasmava antes. É descartável? Não é descartável, ainda tem importância, mas é uma importância, de certa maneira, menor do que já foi, declinante, né? E sem muita capacidade plasmadora, organizadora. E aí a questão fica o seguinte: como é que a política vai reagir a isso? Né? Porque a política, ela opera segundo as regras dela. A política tem as próprias regras, tanto as regras éticas, né, quanto as materiais, organizacionais, né? E ela, mesmo que ela se liquidifique, vamos dizer, que ela se torne livre, ela vai continuar tendo as regras dela. E as regras dela são diferentes das regras da sociedade civil, vamos dizer assim. Então, essa dissonância, eu acho que ela é constitutiva da vida moderna. Agora, não precisa ser uma dissonância ensurdecedora. Ela pode ser diminuída. E a bola agora, no meu modo de ver, está abertamente com a política, com os políticos. Eles vão ter que reinventar as regras da política. Sem isso, eles não estabelecerão uma comunicação virtuosa com a sociedade. Se eles continuarem com partidos burocráticos, eleições desse jeito, etc., a brecha só vai aumentar. É isso que você falou: não, vem aqui no palácio que a gente resolve. Está brincando, né? Com essa moçada que está na rua, resolve de jeito nenhum. Não é o Haddad, ninguém resolve, né? É um problema complicado. Não resolve no mundo. Se você olhar, está no mundo isso. Não é aqui só. Então, acho que esse é o problema. Eu diria assim, até para a gente ir mais ou menos encerrando, né, que a bola agora está com a política, está com a democracia. E a democracia institucionalizada, ela vai ter que dar uma reviravolta para poder continuar com voz ativa.